Vamos dar continuação aqui na nossa análise, porque quem ganha um salário mínimo e meio tem que fazer declaração de imposto de renda. O chamamento lá do primeiro slide era o seguinte: quem tem culpa? Lula ou Bolsonaro? Será que só esses dois têm culpa? Como que eles se comportaram quando estiveram frente ao governo em relação à tabela de imposto de renda? Bom, o Bolsonaro recebeu, até aqui não ficou no slide, mas que gafe minha. No último vídeo a gente viu o do Michel Temer. Michel Temer, no seu último ano à frente do mandato, ele entregou uma tabela que isentava 2 salários mínimos, exatamente 2 salários mínimos redondinhos, tá? O Bolsonaro, na tabela aqui do Sindifisco, não tinha o último ano, então eu acabei fazendo o cálculo. Em 2022, ele entregou uma tabela que isentava 1,53 salários mínimos. Então aqui já há uma discrepância muito grande quanto ao discurso de alguns bolsonaristas, quando eles dizem assim: agora no governo Lula quem ganha um salário mínimo e meio tem que fazer pagamento de imposto de renda. Mas no ano passado, quem ganhava um salário mínimo e meio, mais 0,03, já tinha que fazer o pagamento do imposto de renda, meu amigo. A única diferença foi a atualização do salário mínimo. Então, muitas vezes, a gente precisa descolar o discurso que é feito pelo político da realidade econômica que se apresenta. Esses números aqui são realidades, são números que aconteceram enquanto ele esteve à frente do seu mandato. E mostra que a diferença era muito pequena. Já em 2022, praticamente quem ganhava um salário mínimo e meio já tinha que fazer declaração. Era a mínima coisa a mais. Como teve atualização do salário mínimo e não teve atualização da tabela, quem ganha um salário mínimo e meio já acabou entrando na obrigatoriedade. A diferença foi somente o percentual de atualização do salário mínimo. Aqui, alguém vai me dizer o seguinte: o governo Bolsonaro foi durante a pandemia. Sim, foi durante a pandemia, e a pandemia ela foi tão prejudicial para a economia dos países quanto foi prejudicial para a saúde das pessoas, quanto foi mortal para as pessoas. E realmente é difícil a gente comparar com outros períodos onde o país não atravessava uma crise humanitária. E sim, o governo gastou muito no combate à pandemia. Talvez esse valor pudesse ter sido utilizado para fazer uma atualização aqui na tabela de isenção, mas nada me garante que isso teria sido feito se não tivesse a pandemia. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir o vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilha com quem quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto e me diz, então, de quem é a culpa de nós estarmos nessa situação? É do Lula e do Bolsonaro? É só deles?